A ciência tenta explicar as questões fundamentais da vida e do universo com estudo, cálculo, investigação e rigor científico. A religião explica qualquer mistério com Deus ou qualquer outra derivação invisível. Uma busca a verdade e a outra busca o conforto. Primeiro ponto importante, a ciência nem busca a verdade. Quem busca a verdade é a metafísica. Ah, mas você sabe muito bem o que ele quer dizer. Tá bom então. E a Bíblia explica sim as coisas de maneira científica. O professor Adalto Lourenço vai demonstrar isso muito bem. Você pode pesquisar alguma palestra dele no YouTube ou ler o livro dele, Gênesis 1 e 2. Não vou poder abordar isso aqui para o vídeo não ficar mais grande do que já está. Parece que a ciência acabou virando a sua religião, né? A ciência não explica tudo, cara. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. Exatamente. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. É por isso que a gente continua estudando. Se foge à nossa compreensão, a gente não inventa uma explicação fantasiosa. A gente estuda. Tudo que a ciência explica hoje em dia fugia à nossa compreensão antes de ser estudado, compreendido e explicado. A ciência realmente não explica tudo. Ela só explica um monte de coisa. A religião não explica nada, pelo menos nada que tenha lógica. Primeiro ponto, a ciência não explica nada porque a ciência não é um ser. A ciência é uma ferramenta de investigação. A ciência natural, que é que ele está fazendo referência aqui, é basicamente um método empírico com regras epistemológicas. Então quem explica a coisa é o cientista e não a ciência. Segundo, a Bíblia não explica nada de maneira fantasiosa. Vocês podem ler o livro Gênesis 1 e 2 do professor Adalto Lourenço e vai ver como a Bíblia explica as coisas de maneira científica. Terceiro ponto, pare de tratar a ciência como Deus, como a divindade, como o seu Messias. Existe muita merda que a ciência, entre aspas, como ele gosta de citar, fez. Vou falar uma dessas coisinhas aqui para vocês. O racismo, o darwinismo social e a eugenia são frutos da ciência. Como vocês podem ler nessa imagem, a evolução, a teoria evolucionista teve grande influência no racismo. E boa parte dos primeiros sociológicos eram eugenistas. E para finalizar, não tem o menor sentido ele querer comparar a ciência com religião, pois a religião trabalha em uma área, a ciência trabalha em outra. É como se você quisesse comparar o seu cérebro com o seu braço ou sua perna. A religião é religar-se com Deus, a ciência é uma investigação. São coisas diferentes, tudo bem? A ciência daqui, a ciência da Turquia e a ciência da Índia explicam as coisas da mesma maneira. A religião de cada um desses lugares explica as coisas de um jeito completamente diferente, cada um mais absurdo do que o outro. O cristianismo daqui, o cristianismo da Europa, o cristianismo da Ásia explicam as coisas da mesma maneira, porque é o mesmo livro. É claro que se você pegar religiões diferentes, vai explicar coisas de maneira diferente, porque são religiões diferentes, meu Deus do céu. E existem várias coisas em que a ciência, entre aspas, a ciência que, como ele gosta de utilizar aqui, explica de maneira diferente, como por exemplo a origem da vida. Existem várias hipóteses para a origem da vida. Tanto hipóteses criacionistas como hipóteses evolucionistas, naturalistas, etc, etc. É, jovem, é que Deus a gente não explica, a gente sente. Você não teve uma experiência direta com o nosso Criador, eu tive. Eu inclusive ia acabar com a minha própria vida. Eu tinha tudo programado, mas na hora eu recebi uma mensagem de Deus. Aquilo pra mim foi uma prova clara de que eu não tô sozinho. A gente tem em média 800 mil pessoas se matando por ano. Você realmente acha que Deus pensou, deixa essas 800 mil se matarem, tá de boa. Mas você não. Por favor, você é muito importante. Toma aqui meu sinal. O exemplo que ele está dando é completamente arbitrário.
Ele fala como se Deus deixasse as pessoas se matar, só que não é assim que funciona. As pessoas escolheram fazer isso. Literalmente, suicídio é literalmente escolher tirar a própria vida. Agora, sobre a questão de Deus mandar sinal ou evitar que alguns façam isso, pode ser que isso de fato aconteça. Mas isso vai depender de algumas coisas. Utilizando como exemplo Gabriel Estevão, um ex-satanista, que se eu não me engano foi a avó dele, a mãe dele, que vendeu ele pro diabo antes mesmo dele nascer, ele só conseguiu se livrar disso por causa, de maneira geral, de uma oração intercessora. Essas pessoas que se suicidam por que motivo? Elas eram ateus, elas seguiam uma vida libertina, elas andavam na luz ou andavam nas trevas. São pontos a ser analisados. É que nem todo mundo presta atenção no sinal divino, moleque. Nem todo mundo entende o recado de Deus. Ah, tá, porque quando alguém tá prestes a se matar é o melhor momento pra enviar uma charada. É difícil escolher o que é mais absurdo. Acreditar que um ser onisciente, onipresente, onipotente e onibenevolente erra 800 mil vezes por ano, ou acreditar que um ser onisciente, onipresente, onipotente e onibenevolente escolhe deixar 800 mil pessoas se matarem por ano. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema, hein, cara? Por que você não deixa as pessoas em paz? Cada um acredita no que quiser. Se Deus não existe, que nem você diz, por que você se preocupa tanto em provar que ele não existe? Se alguém te dissesse que acredita em lobisomem, você riria, porque é uma crença absurda. E é engraçado ver alguém que acredita numa crença absurda. Mas tudo bem, deixa ele. Agora, se ele continuasse dizendo que anda com um revólver cheio de bala de prata para se proteger dos lobisomens e que tem que fazer o maior número de pessoas comprarem balas de prata e que a gente tem que começar uma guerra contra os lobisomens e que o mundo vai se dividir entre os lobisomistas e os anti-lobisomens, ficaria um pouco mais complicado de achar graça porque a loucura já estaria em um nível perigoso e ninguém quer um louco carregando um revólver cheio de bala de prata por perto. Tem uma grande diferença entre respeitar uma crença absurda e deixar que essas crenças absurdas interfiram no nosso mundo. O cristianismo é um dos maiores problemas do Ocidente. O cristianismo é um dos maiores problemas do Ocidente. O cristianismo tem escolas, hospitais, asilos, instituições de caridade e os ateus não têm nada. Interessante, né? Quem faz alguma coisa é um problema, mas quem não está fazendo nada é a solução. Por exemplo, eu sou da igreja adventista e nessa época do ano está acontecendo o Caleb. Na época que eu fui, eu pedi alimentos para as pessoas da cidade que eu estava para ajuntar esses alimentos e fazer uma cesta básica para dar para os mais necessitados. Começando pelo fato de que até hoje é impossível eleger um presidente que não acredite em Deus, ou pelo menos finja que acredita em Deus. Mas também dá para citar alguns motivos mais tangíveis, tipo a Inquisição, a Guerra dos 30 Anos, as Cruzadas... Não, pera aí, as Cruzadas foram só uma resposta ao islamismo. Ok, beleza, então conta como 2 motivos. Mais uma vez ele comete o mesmo erro. Ele pega o erro de algumas pessoas do cristianismo para condenar todo o cristianismo. E isso é uma falácia da generalização. É a mesma coisa que eu falei anteriormente. Se eu pegar algum ateu fazendo alguma coisa errada e depois generalizar como se fosse os ateus que fizessem isso, também é errado. A Igreja Católica realizou a Inquisição, mas a Igreja Católica também criou as universidades. Se por um lado você tem algo negativo, por outro lado você tem algo positivo. E só para deixar claro, eu não sou católico. Agora, sobre as cruzadas, ele mesmo se refuta, porque se as cruzadas são uma resposta ao islamismo, então não conta como 2, conta apenas como 1, que são o islamismo. Porque se eu estou me defendendo, não tenho culpa daquela guerra. Guerras religiosas francesas, a caça às bruxas... Tá, chega! Não, peraí, eu não acabei. A rebelião Taiping, todas as pessoas que não buscam tratamentos médicos, o dízimo e o pior de todos, tirar o Rodolfo dos Raimundos. Se é assim, então coloca a Revolução Francesa na costa do ateísmo e também coloca Mao Tse Tung nas costas do ateísmo também. Coloca também o racismo e a eugenia nas costas dos evolucionistas. Absolutamente nenhuma dessas pessoas que cometeram essas atrocidades em nome de Deus são cristãs de verdade. Essa é a falácia do escocês de verdade.
Essa daqui é uma das partes mais idiota do vídeo dele, cara. Como eu já refutei isso aqui anteriormente, no cristianismo você tem um livro que diz o que é ser cristão. Nacionalidade não tem livro, cara. Esse é o problema. Como eu dei o exemplo do comunismo anteriormente. Se no comunismo diz X e fulano de tal, político tal, não pratica X, por exemplo, então ele não está praticando o comunismo. Exemplo, o liberalismo quer privatização. Logo, se o político se diz liberal e não privatiza, então ele não é liberal de verdade. Que é mais ou menos assim. Um cara fala, nenhum escocês bota gelo no uísque. O outro fala, ué, meu tio é escocês e bota gelo no uísque. E aí o primeiro responde, tá, mas nenhum escocês de verdade bota gelo no uísque. Agora troca escocês por cristão, gelo por cientista e uísque por fogueira. A Igreja Católica criou as universidades. As pessoas que desenvolveram e criaram o método científico eram cristãos. A ciência é praticamente um braço do cristianismo, como eu disse anteriormente. É diferente. A maioria das pessoas não entende a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que na hora de trazer a palavra mais importante da história da humanidade, não dava para ter sido um pouquinho mais claro? Ninguém entende o homem. E tá bom, beleza, vamos lá. Suponhamos que Jesus realmente tenha sido a encarnação de Deus, e o Filho de Deus, e Espírito Santo, que aliás já começou meio complicado, e suponhamos que ele realmente tenha vindo para resolver as coisas. A gente tem livre-arbítrio, não tem? É o que a Bíblia diz, pelo menos. E a gente é cheio de falhas e estraga tudo, não é? É o que a Bíblia diz, pelo menos. Então a gente também estragou a Bíblia. Ela passou pelas mãos de muita gente. Entre o livro mais antigo e o livro mais recente que compõe a Bíblia, foram uns 1500 anos. Imagina se uma palavrinha se perdeu, se uma página se perdeu, se um capítulo se perdeu. Imagina se um copista errou na hora de passar limpo. Imagina se alguém distorceu as coisas em benefício próprio. Tá, essa não precisa imaginar porque acontece toda hora. Isso sem contar todas as diferenças de traduções, que acabaram em diferentes interpretações e, no fim, diferentes ideais. E na verdade, estudiosos começaram a notar que manuscritos diferentes falavam coisas diferentes pelo menos desde o século III, sendo que por volta do século XVIII o teólogo John Mill chegou em pelo menos 30.000 diferenças entre 100 manuscritos gregos, e recentemente outros especialistas, como Bart Ehrman, já estimaram entre 200 e 400 mil divergências, com base em 5.700 manuscritos em grego e 10.000 manuscritos em latim. A Bíblia não é só nada além de um texto, ela é nada além de um texto completamente adulterado e bem distante do que foi o texto original. Então, a Bíblia foi modificada? Será se a Bíblia é de fato confiável? O que ele falou já foi refutado há anos. Vamos, e inclusive o Dr. Wilson Paroski refuta exatamente o que ele está falando, vou colocar ele aqui já já, e também refuta essa questão do Bart Ehrman, não sei se eu pronunciei corretamente, mas vamos lá assistir o Dr. Wilson, presta atenção. Dá para confiar na nossa Bíblia? Ela não tem erros? Definitivamente nós podemos confiar na Bíblia que temos. É lógico que os copistas eram pessoas falíveis. Deus usou mãos humanas para que a Bíblia chegasse até nós. A Bíblia não caiu pronta do céu ou foi preservada em placas de ouro, numa caverna ou algo parecido. Não, ela chegou até nós pelos canais normais da história, por mãos humanas. E tudo aquilo que é humano é falível, contém falhas. Os copistas cometeram os seus erros no processo de cópia e recópia da Bíblia. Mas esses erros, ao compararmos os manuscritos, eles podem ser identificados e podem ser corrigidos. E é exatamente esta a função da crítica textual, nos ajudar para que hoje nós tenhamos o texto mais próximo possível daquele que foi produzido pelos evangelistas, pelos apóstolos, tantos séculos atrás. E nós podemos estar seguros de que nós estamos, a Bíblia, o texto bíblico que nós temos hoje, é substancialmente o mesmo que foi produzido pelos apóstolos. Quero detalhar mais tudo isso, mas há algum erro que ameace alguma doutrina fundamental da fé? Existem alterações de natureza doutrinária. Seria
É um erro dizer que não. Mas estas alterações de natureza doutrinária não tiveram ou não têm a intenção de desvirtuar as doutrinas bíblicas, pelo contrário, de preservar as doutrinas. Os copistas não eram teólogos, eles não estavam necessariamente preocupados em fazer uma apologia da fé enquanto copiavam, enquanto escreviam, mas às vezes eles se deparavam com uma frase aqui ou ali que pudesse eventualmente dar margem a más interpretações. Então, muitas vezes eles faziam pequenas alterações com a intenção de preservar a doutrina, não com a intenção de corrompê-las. Nós conhecemos a história da igreja, houve hereges aqui ou ali que tentaram desvirtuar algumas doutrinas bíblicas, mas eles não eram necessariamente copistas, eles não estavam nos mosteiros fazendo cópias das Escrituras. Os escribas eram pessoas que amavam, que respeitavam a palavra de Deus, e quando alterações doutrinárias foram feitas, repito, a intenção era reforçar a fé e não destruir a doutrina. E nós temos que nos lembrar também um ponto muito importante: nenhum ponto cardeal da fé cristã se baseia num texto isolado. Então, mesmo que um texto haja sido alterado, nós temos diversos outros que dão o respaldo necessário àquela doutrina. Tem como o senhor citar de memória algum exemplo de intervenção do copista para tentar aclarar isso que o senhor acabou de dizer? Nós temos vários exemplos. Talvez um dos mais conhecidos seja em Lucas, onde ele fala a mãe e o pai do menino, se referindo a Jesus. O copista, sabendo que Jesus não era filho de José, e para preservar a ideia do nascimento virginal de Jesus, ele substituiu o pai por José. Então, então fica José e a mãe do menino. E ele tirou aquela noção de que José pudesse ter sido o pai biológico de Jesus. Este é um exemplo muito simples. Nós temos um outro exemplo extremamente curioso em João capítulo 1, versículo 13. Nós não temos no Evangelho de João praticamente nenhuma referência ao nascimento virginal de Jesus. Nós temos em Lucas, temos em Mateus, não temos em João. Em João nós temos referências à pré-existência de Jesus, mas não ao seu nascimento virginal. E ali no versículo 13, nós teríamos que ler o 12 e o 13. O 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E aí um copista, ao chegar no 13, substituiu o plural pelo singular. O texto original diz: os quais não nasceram, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. E um escriba extremamente criativo substituiu o plural pelo singular, o qual, e aí fica uma referência a Jesus, não nasceu nem do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. E com isso ele colocou uma referência ao nascimento virginal de Jesus onde não havia. Ele mudou o texto? Mudou. Ele corrompeu a fé cristã? Não. Ele apenas quis preservar, colocar uma referência ao nascimento virginal de Jesus num texto que originariamente não fazia referência a ela. Agora sobre Bart Ehrman, não sei se pronunciei corretamente, mas é isso aí. O senhor com certeza, já, inclusive da sua outra vinda aqui, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Existem alguns livros que são traduzidos aqui para o Brasil, que são de interesse direto dos cristãos. E um colega seu, que pelo menos ele se diz crítico textual, questiona a veracidade ou a confiabilidade do Novo Testamento, porque ele tem até um livro de o que Jesus disse e o que Jesus não disse. O senhor já leu esse livro? Eu já trabalhei, já pesquisei no livro em inglês, o original. Miss Cole in Jesus é o título do livro original. Miss Cole in Jesus. Miss Cole in Jesus. É bem melhor o texto em inglês, o nome em inglês do que o em português. Assim. Ele exagera, ele mente, o que acontece lá? Eu não quero julgar a pessoa de Bart Ehrman. Eu conheço pessoalmente, todos os anos estamos juntos em alguns congressos. Ele é uma pessoa extremamente capaz, é um crítico textual reconhecido internacionalmente, é uma autoridade do cristianismo primitivo. Mas nós temos, na verdade, existem dois Bart Ehrmans. Existem dois. Um é o da academia. É quando ele escreve para acadêmicos. E, por exemplo, ele hoje é o responsável pela continuidade do livro de Bruce Metzger, que é um clássico em crítica textual do Novo Testamento, o texto do Novo Testamento. Bruce Metzger é conservador. Bruce Metzger é conservador, Bart Ehrman foi aluno de Bruce Metzger, e Bruce Metzger deixou com ele a incumbência de preparar e de continuar e manter o livro atualizado. E já foi lançada uma edição do livro atualizada por Bart Ehrman. Quando ele escreve para a academia, ele é equilibrado, ele é moderado.
ele atua como um acadêmico consciencioso. O problema é que parece que ele descobriu a galinha dos ovos de ouro ao preparar publicações populares para o público em geral, que pouco ou nada entendem de crítica textual. E nestes livros, infelizmente, ele não adota a mesma postura, o mesmo equilíbrio, a mesma profundidade que ele adota nas suas obras acadêmicas. E com isso ele gera um alvoroço, ele gera ansiedade e acaba afetando pessoas que não estão preparadas para responder necessariamente aqueles problemas. Bart Ehrman tem uma história muito interessante. Ele estudou no Instituto Moody em Chicago. Ele era fundamentalista, cria a inspiração verbal das escrituras. E ao ir para Princeton e estudar com o Bruce Mestre e tomar conhecimento da crítica textual, dos problemas, ele acabou indo para o outro extremo, abandonou a sua fé, se tornou agnóstico. E então, quando ele escreve para o público em geral, ele conta essa sua jornada, como que ele veio de um ambiente extremamente conservador e por que ele acabou indo para o outro extremo. Agora, ele fala meias verdades no processo. E me permita dar alguns exemplos. Ele diz, por exemplo, que os primeiros copistas eram todos amadores, iletrados, quase analfabetos, e que por isso não podemos de forma nenhuma confiar no trabalho deles. Bom, isso, como eu disse, é uma meia verdade. Basta olhar no manuscrito e nós vamos perceber se o manuscrito veio de alguém que tinha o domínio da escrita, que era uma pessoa letrada, ou não. Existem manuscritos mal escritos, onde a grafia ou a caligrafia é feia, garranchos, mal escritos, a linha começa certa e começa a encurtar, a letra começa grande, termina pequena, muitos erros. Isso existe. Mas também nós temos manuscritos muito bem escritos, por copistas extremamente habilidosos, extremamente cuidadosos. Então, é um exagero dizer que todos os escribas antigos eram amadores, ou até semi-analfabetos. Isso não corresponde à verdade. Outro exagero de Bart Ehrman é dizer que existem mais erros no Novo Testamento do que palavras. Quando nós somamos todas as alterações encontradas em todos os manuscritos, nós chegamos a números astronômicos. Mas aí é uma questão cumulativa. Se nós temos 10 manuscritos, cada manuscrito comete 10 erros. Então nós temos 100 erros, mas são só 10 por manuscrito. São só 10 erros por manuscrito. Ele fez uma conta com má intenção. Ele faz uma conta cumulativa. E o que ele também não menciona é que a grande maioria desses erros são absolutamente inconsequentes. Por exemplo, uma inversão de palavras. Em vez de Espírito Santo, Santo Espírito. Ou em vez de Jesus Cristo, Cristo Jesus. São alterações feitas. Ou às vezes a substituição de uma preposição por uma outra preposição, mas sem que o significado da frase seja alterado. Em pornô. Exatamente. Que ou a pró, ou coisa parecida, que significa exatamente a mesma coisa. Então, quando nós catalogamos as alterações, nós vamos chegar à seguinte conclusão, e isso já tem sido feito. Apenas 1% de todas as alterações é realmente relevante para a questão textual. Então, ele não menciona isso, ele apenas cita aquelas cifras astronômicas de alterações. Ele não diz que essas alterações, a grande maioria delas, são consequentes. Já nos seus escritos acadêmicos, ele fala, e ele discute categorias de erros, e ele reconhece que a grande maioria desses erros não afeta a credibilidade do texto. Então, na verdade, existem dois Bart Ehrmans. Existe aquele da academia e existe aquele do público em geral. E aqui no público em geral, ele acredito que, não gosto de julgar, não devemos julgar, mas acredito que ele descobriu a galinha dos ovos de ouro, que é escrever desta forma, colocando em xeque, levantando dúvidas sobre a confiança do texto, e ele tem feito fortuna. Mesmo se originalmente ela fosse a palavra de Deus, hoje em dia já não seria mais a palavra de Deus. Como vocês viram, o Dr. Wilson Parossi acabou de refutar isso. Engraçado que você critica a Bíblia, mas vive de acordo com os valores cristãos, né? Ou porque você acha que não sai por aí matando, roubando e fazendo orgia? Peraí, quem disse que eu não faço orgia? Mas beleza, os outros dois. Sério que o motivo pra não matar é Deus? Você acha que todo mundo andava estourando a cabeça de criança e aí Jesus chegou e tudo mudou? Não foi assim. O infanticídio e vários crimes bárbaros foram sendo cada vez mais condenados ao decorrer dos séculos, mas isso não é necessariamente uma consequência do cristianismo. Vários deles são bem liberados e até incentivados na Bíblia. O infanticídio foi incentivado e é liberado pela Bíblia. Depois dessa, eu estou pensando em parar de refutar esse vídeo depois de tremenda desonestidade. Engraçado que ele não citou nenhum verso, não é mesmo? Por que será? Porque não tem absolutamente nenhum. Que libere ou incentive isso. Pelo contrário, tem versos que proíbem isso. E também, não é como se o lugar mais seguro do mundo para deixar o seu filho fosse na igreja, com um padre. É cheio de piadinha, mas quando o avião tá caindo não sobra um ateu, né? A verdade é que no fundo todo mundo é religioso, mesmo que não admita. Primeiro que não, né? Essa história, quando o avião tá caindo, é mais lenda do que a Arca de Noé. Essa história do avião caindo pode ser verdade para alguns e mentiras para outro. Talvez algum ateu faça de fato isso e outro não faça isso. Segundo, dizer que todo mundo é religioso mesmo que não saiba é o mesmo que dizer que todo mundo é agnóstico, mesmo que não saiba. É um jogo semântico. Vamos lá. Agnosticismo tem relação com conhecimento. Ateísmo tem relação com crença. Agnóstico é aquele que não sabe se Deus existe. Ateu é aquele que não acredita, não crê que Deus exista. A diferença principal é entre acreditar e saber, crença e conhecimento. Como ninguém sabe se Deus existe, todo mundo é agnóstico. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas ninguém sabe.
aquilo que você estudou na Bíblia, aquilo... Aqui ele comete um erro muito comum dos ateus, que é confundir acreditar com crendice. Acreditar em algo não quer dizer que você acredita em algo sem evidência, embora é claro que pessoas possam acreditar em algo sem evidência. Acreditar é se deixar convencido pela veracidade de alguma argumentação. Sem falar que você pode pensar que sabe alguma coisa, quando na verdade você está equivocado. que você sente aí dentro de você e aquela vez que você tomou LSD não tem importância nenhuma nesse caso. Você não sabe. Ponto. É como se tivesse uma caixa fechada que é impossível de ser aberta. Dentro dela, ou tem Deus ou não tem Deus. Você pode acreditar que sim ou acreditar que não, mas só poderia saber de verdade se abrisse a caixa. Como é impossível abrir a caixa, não tem como saber. Então, se Schrödinger botou um gato dentro de uma caixa e Wittgenstein botou um besouro dentro de uma caixa, eu botei Deus dentro de uma caixa. Ou não, né? Vai saber. E tem mais. O que você fez foi uma falsa analogia, porque essa caixa seria impossível de abrir, ou presumo que seja impossível de abrir para o seu exemplo fazer sentido. E é possível cientificamente saber da existência de um Criador, portanto seu exemplo é falso. E é possível saber da existência de Deus através de outras peculiaridades. Todavia, cientificamente acerca do Criador, esse Criador vai ter alguns atributos que serão basicamente os atributos de Deus. Então, de maneira indireta, cientificamente é possível provar Deus. Não necessariamente o Deus cristão, mas um tipo de Deus, porque o Criador vai ter alguns atributos que serão basicamente os atributos de um Deus, ou de Deus.